Olá, pessoal. Sejam bem-vindos a mais uma atividade, mais uma aula do curso de Cultivo Celular em 3D da GECEL. Essa é a 9ª edição do curso e, mais uma vez, o curso ele conta com o apoio da Eppendorf do Brasil. E hoje eu estou aqui com o Samuel, que é especialista de aplicação da Eppendorf, mais especificamente dessa aplicação da automação para sistemas biológicos, e ele vai compartilhar um pouco do conhecimento dele, e no final a gente vai ter uma conversa ali, vamos tentar alinhar aqui essa automação para a área de cultivo de células. Obrigada, Samuel, é um prazer receber aqui você hoje. Obrigado. O prazer é meu, gente. Bom, então, eu vou falar um pouco aí da automação para sistemas biológicos. A gente sabe hoje em dia que a automação ela pode ser usada em vários aspectos, né? Não só em laboratórios, mas em indústrias e tal, mas eu vou falar um pouquinho do nosso sistema e como que a gente consegue automatizar para laboratórios de ciências biológicas, e também em outras ciências, né, como ciências farmacêuticas, química, etc. Então, essa é a nossa agenda de hoje. Eu vou começar com uma introdução bem básica, aí eu vou falar um pouco aí da diferença, né, do sistema manual para o manuseio de líquidos automatizado, que é o nome que a gente dá para essa classe, né, de dispositivos. As aplicações típicas, que a gente consegue aí usar um robô além do cultivo celular, e aí a gente vai falar um pouco da automação para cultivo celular. Então, como as indústrias evoluíram, né? Antigamente, sei lá, 50 anos atrás, a gente tinha aí grandes fábricas em que grande parte dos processos de manufatura, de fabricação, de produção eram feitos manualmente. Então, a gente tem uma foto até preto e branco que exemplifica isso, né? E mesmo o conhecimento científico, ele foi construído e foi desenvolvido usando ferramentas aí muito manuais, né? Naquela época a gente não tinha acesso à tecnologia que a gente tem hoje. Mas a questão é, será que as indústrias realmente evoluíram dessa forma? Será que a pesquisa ela realmente evoluiu, deixou de ser tão manual para ser automatizada? Se a gente parar para pensar, ela não evoluiu tanto assim. A tecnologia ela evoluiu, mas será que os processos evoluíram juntos? Porque hoje em dia, mesmo nas indústrias, na academia, nos laboratórios de pesquisa, a gente tem muitos processos que são feitos manualmente ainda. A gente não dispensa aí o uso de seres humanos, né? Seja na produção, seja para pipetar, para fazer ali um ensaio. E a gente tem a tecnologia para mudar esse cenário. Então, é aí que a gente começa a pensar no sistema automatizado. Então, a gente se pergunta, em que momento que eu devo ir da pipetagem manual para automatizado? Então, a pipetagem, essa automação, ela é extremamente beneficial quando, por exemplo, o fluxo de trabalho é muito repetitivo ou tedioso, a metodologia ela é extensa e ela é propensa a erros, a configuração experimental ali, ela lida com volumes baixos ou concentrações baixas, ou requer muita precisão do usuário, quando há uma necessidade de um volume reduzido da reação, quando as amostras ou os operadores precisam ser protegidos, quando é necessário ali uma documentação que tem que ser padronizada, simplificada, e a reprodutibilidade, depois a gente volta, e a reprodutibilidade do manuseio manual de líquidos é ruim. Então, todos esses aspectos têm que ser considerados na hora que a gente vai pensar se é necessário ou não a automação. Como essa lista é extensa, quase sempre a gente tem ali um nicho que a gente consegue automatizar. E, pensando na reprodutibilidade, foi feita uma pesquisa na Nature de 2015, que foi perguntado a diversos pesquisadores, em 1576, se existia aí uma crise de reprodutibilidade. A gente sabe que o método científico ele é baseado, uma das premissas, né, do método científico é justamente se o experimento ele é reprodutível ou não, e a grande maioria, 52%, falaram que sim, existe uma crise significativa de reprodutibilidade dos experimentos. 38% falou que existe uma crise ali leve, e o resto falou que não sabia. Então, a conclusão é que sim, existe uma crise de reprodutibilidade, e, novamente, a gente tem tecnologia para mudar esse cenário. E é aí que a gente começa a já pensar em como
automatizar, no que automatizar e o porquê automatizar, né? Então, quando a gente para pensar a pipetagem manual para a pipetagem automatizada, a pipetagem manual, óbvio, ela tem diversas vantagens. Por quê? Com a pipetagem manual, você tem uma menor concentração de rendimento ali do experimento, da amostra, do reagente. Você aumenta o risco de erros, seja erros do experimento em si, quanto algum erro humano, ali, alguma coisa que aconteceu fora do que estava previsto. Obviamente, também com isso, você aumenta o número de experimentos falhos, né? Você aumenta o risco de LER, que é a lesão por esforço repetitivo, porque você vai ter ali um operador que vai ficar muito tempo fazendo um trabalho manual, não ergonômico, né? Seja pipetagem ou manuseio das placas, dos tubos. E, com isso, você acaba tendo uma evasão ali, uma fuga de pesquisadores, funcionários daquele lugar, porque ninguém vai querer fazendo ali uma pipetagem manual ou um trabalho que é muito braçal o dia inteiro, todos os dias, quando atualmente existe tecnologia para evitar isso, né? É claro que o tempo que você vai gastar com tudo isso vai ser maior e, consequentemente, você não vai ter tempo para fazer tarefas intelectuais que, no final, é para isso que a gente contrata pesquisadores, né, intelectuais, que é para fazer análise de dados, para escrever paper, para analisar artigos e assim por diante. Então, consequentemente, a satisfação ali da pessoa vai diminuir muito com esse tipo de trabalho, porque se ela fez mestrado, doutorado, pós-doc, ela obviamente não vai querer ficar só pipetando o dia inteiro, ela vai querer fazer o que ela foi contratada para fazer. E tudo isso acaba aumentando o custo, né? Seja por conta do funcionário, seja por conta do experimento, reagentes gastos, amostras gastas, e, obviamente, com tudo isso, você tem menos produtividade. Então, assim, a pipetagem manual, quando você pensa em qualquer um dos aspectos, ela é um grande detrimento ali do laboratório, né? E qualquer um desses aspectos, a gente consegue mudar totalmente o cenário com a pipetagem automatizada, com robôs. E aí a gente pensa, tá, você falou bastante de pipetagem automatizada, mas quais são exatamente as aplicações que a gente consegue ali automatizar, né, com os robôs? Um tipo de pipetagem muito comum, que acredito que foi o que realmente deslanchou grande parte dos robôs de pipetagem, sistemas automatizados, né, de manuseio de líquidos, foi NGS, que é New Generation Sequence, que é sequenciamento de nova geração, que é um workflow complexo, demorado, com muitos passos, muitas etapas de pipetagem. E esse é um workflow, assim, resumido, bem genérico, do que seria um protocolo de NGS, que você tem a amostra primária, né? E que pode ser ali sangue, saliva, algum tecido. E aí você vai extrair o RNA ou o DNA daquela amostra. E aí você vai começar a ter ali diversos passos de pipetagem, centrifugação, etc., que manualmente vai demorar em cerca de 2 horas. Isso, qualquer laboratório de biologia molecular conhece bastante. E aí o preparo da biblioteca em si tem até 2.000 passos de pipetagem, é muita coisa. Só de pipetagem tem quase 5 horas. E aí, além disso, tem o PCR, normalização, silenciamento, e tudo isso vai somando aqui aos passos de pipetagem, ao tempo. E tudo isso, antigamente, era feito manualmente. Então, o usuário que tinha que ficar ali pipetando. E aí entrava toda aquela questão lá das desvantagens que eu citei, né? Satisfação, produtividade, LER, evasão de pesquisadores. Então, foi aí que a gente começou, que a indústria de robôs para pipetagem começou a crescer devido a essa demanda, né? E foi aí que, né, surgiu um pouco dessa questão da automação para pipetagem. Esse é um dos protocolos da Illumina, que manualmente tem mais de 1.200 passos de pipetagem e demora de 2 a 3 dias de trabalho. Então é muita coisa para uma pessoa fazer, né? Ela vai ficar basicamente de 2 a 3 dias pipetando, basicamente, entre ali reações, né? Porque são diversas etapas. E aí isso feito manualmente.
Com um robô feito de forma automatizada, acaba que a gente consegue dividir isso no robô, nesse kit especificamente, né, em até 3 métodos, que são completamente automatizados. O que isso significa? Significa que o usuário precisa apenas colocar ali as amostras e os reagentes no robô, alimentar, né, o robô, basicamente, dar play, e é isso, basicamente. Então, cada uma dessas horas que o usuário dá um play ali é considerado como se fosse uma rodada, né, um método. Então, nesse kit, especificamente, a gente dividiu em 3 métodos, e o tempo de manuseio total é de menos de 30 minutos. Ou seja, manualmente, o usuário ficava de 2 a 3 dias trabalhando, basicamente. Aqui ele fica menos de 30 minutos. Então, com a mesma quantidade de amostras. Então, olha a diferença absurda de trabalho que a pessoa teve. A pessoa, ela consegue poupar ali 2 a 3 dias de trabalho. Ela não vai ter risco de ler, não vai ter nenhum tipo de risco de contaminação, seja dela ou seja das amostras. Evitou erro humano. Então, assim, o número de vantagens é absurdo, só nesse kit especificamente. Esse kit de NGS, da Illumina, porém, tem diversos outros tipos de kits, tipos de protocolos que também seguem a mesma lógica. Então, tudo que você consegue fazer, a bancada ali pipetando, né, manuseando as placas, enfim, você consegue fazer num robô, seguindo mais ou menos a mesma lógica, e as vantagens vão ser basicamente as mesmas. Outra aplicação também muito comum é o PCR, seja convencional, seja o tempo real, que aí eu consigo falar um pouco ali da questão do robô, quando a gente fala da precisão e da exatidão, né? Então, aqui tem 3 exemplos bem clássicos que normalmente são mostrados até em cursos de pipetagem, né? Que a gente fala aí um pouco do desvio padrão da pipetagem. Então, aqui a gente tem um exemplo em que é mostrado um exemplo de alta precisão e baixa automação. A precisão nada mais é do que o quanto ali, aquele valor, ele desvia do desvio padrão. Então, o desvio padrão aqui, ele é bem baixo. Em todas as pipetagens, né, aqui, elas foram mais ou menos ali o mesmo valor, né, um exemplo, porém tem uma baixa exatidão. Por quê? Esses valores, eles estão muito longe do que era o ideal aqui. Então, um exemplo bem real, bem prático do que isso seria na vida real. Seria uma pessoa pipetando com uma pipeta relativamente calibrada, só que ela tem que pipetar 10 microlitros e ela está pipetando 12. Ela pipetou 12 5 vezes. Ou seja, está com uma precisão boa, mas não está exato, porque ela está pipetando fora dos 10, está um valor muito acima. Aqui seria um exemplo contrário. Então, tem uma exatidão alta até, então está tentando aqui chegar no 10 microlitros, porém, está com uma baixa precisão, ou seja, os valores estão variando muito entre eles. E aqui seria um exemplo automatizado, por exemplo, que seria uma alta precisão e uma alta exatidão. Então, os valores estão com desvio padrão baixo e eles estão muito próximos do valor que ele realmente tem que ser. E você consegue isso de forma muito consistente usando apenas um robô, porque qualquer erro de pipetagem, seja ele humano, seja da pipeta, vai ocasionar uma baixa precisão ou uma baixa exatidão, ou os dois, né? E tem até um estudo que foi feito, não tem a fonte aqui, depois eu posso ter, né? Que mostra, né, que a maioria dos erros, as fontes dos erros de pipetagem é justamente o usuário. O que, parando para pensar, faz sentido, né? Porque é um trabalho muito tedioso, muito repetitivo. Se a pessoa estiver cansada, ela vai tender a ter mais erros, e é uma coisa que cansa muito rápido, né? Aqui também, basicamente falando, né, o que eu comentei, da diferença da pipetagem manual para automatizada, e aqui é mais uma questão da reprodutibilidade, né? Então, o quão próximo ali um robô ele consegue chegar de uma pessoa fazendo manualmente, se a pessoa estiver fazendo perfeitamente, né? Então, é uma coisa que até é muito perguntada se, por exemplo, o quão um robô consegue substituir um ser humano, né? Porque, querendo ou não, um ser humano, ele tem uma coisa que o robô ele não vai ter, que é o tato, né, a visão, aquele feeling, assim, que tô fazendo certo, ele tá vendo que tá sendo líquido, tudo isso, os robôs, eles têm também uma tecnologia que é equivalente, mas não é a mesma coisa, né? Então, mas de toda forma, o robô ele consegue produzir muito bem, até mais eficientemente do que um ser humano, então isso também é bem
comum e é bem validado já essa eficiência, né, essa diferença. E aqui a gente consegue falar também no downscaling. Então, o que é isso? É quando a gente consegue fazer o mesmo experimento com menos reagentes, né? Então, a gente tem um experimento que isso a gente consegue normalmente fazer para PCR, mas também é possível em outras aplicações, que a gente consegue diminuir ali a quantidade de amostra e reagente utilizado para ter mais resultado. Então, conforme a gente vai diminuindo, é claro que vai aumentar o erro, a chance de ter um erro, né, se for feito manualmente, porém com o robô isso não seria um problema, né, porque ele vai conseguir completar volumes pequenos da mesma maneira. Outra aplicação possível também é a normalização. Para quem não conhece, é basicamente você normalizar e padronizar o volume das amostras, seja numa placa de 96, seja em tubos tipo Eppendorf, de 1,5, de 2. E é basicamente uma tarefa muito dolorosa, muito tediosa e muito propensa a erro, porque você tem que ficar o tempo inteiro ajustando o volume da pipeta. Então, você pipeta o volume, ajusta, vê na tabela qual é o próximo volume, pipeta, ajusta. Então, assim, a chance de dar erro é muito alta, feito manualmente. É extremamente chato de fazer. E no robô ele faz isso, ele só importa a tabela e faz, basicamente. Então, você liga o equipamento, importa a planilha, os volumes, configura ali o deck, né, a bancada de trabalho, e aperta play. E ele vai fazer isso para você. E parando para pensar no tipo de robô. Então, assim, a gente tem, não só a Eppendorf, mas como outros fabricantes, né, diversos tipos de robôs para diversos tipos de aplicações. Então, qual que é o melhor, qual que é o que mais encaixa no laboratório? Primeiro a gente tem que falar do tamanho. O tamanho importa? O tamanho importa. Por quê? Existem bancadas e bancadas. Existem laboratórios e laboratórios. Tem laboratórios que tem experimentos menores, tem ali uma rotina menor, né, menos funcionários. Tem laboratórios que são um caos. Laboratórios que têm muitos funcionários, muitos pesquisadores, muitos experimentos acontecendo ao mesmo tempo. E aí, o tamanho ele sempre vai ser importante, não apenas no sentido de, ok, eu preciso de um equipamento que cabe na minha bancada, cabe no laboratório, mas eu também preciso de um equipamento que atenda minha demanda, que seja grande o suficiente para dar conta de tudo que eu preciso fazer. Então, é aí que entra um pouco do que, pelo menos, a Eppendorf oferece, né? Então, a gente tem 3 grandes linhas ali de robôs que chama Eppimotion. Então, esses são os 3 modelos, os grandes modelos de Eppimotion, o 5070, o 5073 e o 5075, e a diferença de tamanho deles, dá até para ver pela imagem, né? Ele vai aumentando de tamanho conforme vai aumentando ali a necessidade, né? Então, aqui todo o som de bancada, basicamente, né? Então, o que muda? Quando eu penso em automação, o que muda? Quando eu sei que eu preciso de um robô maior ou menor? Então, basicamente, quanto maior a complexidade da aplicação e maior a demanda, maior tem que ser o robô, né? Por que isso? Quanto mais complexa, maior necessidade que eu vou ter de ponteiras, de reagentes, de amostras. Então, num protocolo de NGS, por exemplo, que é o primeiro exemplo que eu dei, é um protocolo que é muito extenso, ele tem muitas etapas de pipetagem. Então, ele vai consumir muitas ponteiras. E eu preciso colocar no robô todas as ponteiras que ele vai utilizar. Então, eu vou precisar de um robô maior. Normalmente, para NGS, por exemplo, que é uma aplicação mais complexa e tem uma demanda muito alta, né, de amostras, normalmente é usado o 5075, que é o maior, ou robôs equivalentes, né, de outros fabricantes. Para uma aplicação mais simples, né, por exemplo, para cultivo celular, a gente consegue até usar um 5070. Por quê? Dependendo do experimento ali, da etapa, eu consigo colocar tudo que eu necessito ali no robô no pequeno espaço que ele tem disponível dentro dele. E assim que a gente vai modulando ali qual é o que é mais, o melhor, né, o que mais encaixaria ali no laboratório e no experimento que eu preciso fazer. Da família Eppimotion, a gente tem, além dos 3, a gente tem outro também que chama Eppimotion 96, que ele é um Eppimotion que, apesar de ter o nome Eppimotion, ele não é exatamente um robô, ele se assemelha mais a uma pipeta eletrônica de 96 canais. Então, normalmente ele vai dentro de um fluxo, e ele funciona basicamente apenas para placas de 96 ou de 384 postos, normalmente mais para PCR.
Os 5070, os 5073 e os 5075, eles são mais parecidos entre eles, né? Eles são, de fato, robôs. Então, você consegue automatizar aí protocolos inteiros dentro deles, dependendo, novamente, da complexidade do experimento que você vai fazer. Para cultivo celular, o 5070, ele normalmente atende muito bem, porque ele tem um espaço reduzido dentro dele, porém, ele consegue dar conta ali do que é necessário pipetar, né? Normalmente, a gente vai dispensar ali meio de cultura, dispensar células, a gente vai comentar um pouco mais sobre essa parte do experimento no final da apresentação. E assim por diante. Então, conforme vai aumentando a aplicação, a complexidade, a demanda, a gente vai pensando aí em robôs com maior capacidade, maior tamanho. E a gente sempre tem que pensar também na semi-automatização, né? Então, o que é a semi-automatização? É quando a gente usa um robô, seja qualquer um deles aqui, e automatiza apenas metade, ou menos, ou mais, do protocolo. Então, não faz ele inteiro dentro do robô, faz apenas uma parte. E por que isso é interessante? Às vezes, quando a gente não tem uma verba disponível para um robô maior, também é possível pegar um robô menor e automatizar a parte do protocolo, a etapa que é mais sensível no robô, e o resto a gente faz manualmente. Isso é uma prática muito comum, de fazer essa semi-automatização e automatizar apenas a etapa que é mais crítica, mais sensível a erro, né? Que a gente elimina ali aquela etapa, e o experimento ele tem uma reprodutibilidade, uma taxa de acerto muito maior. E quando a gente pensa em automatização, a gente consegue pensar em equipamentos menores e, consequentemente, mais baratos, como o Equipment 96 e os 5070. E aí a aplicação dos dois é a pipetagem. Então, a gente consegue ali fazer cópias de placas, fazer lavagem de placas, cherry picking, normalização, lavagem de bits, diluição em série, transferência de meio de cultura, por exemplo, transferência de células, né, dos organelas, dos ovários, enfim. E aí, falando um pouco, então, por fim, da automação em cultivo celular, né? Então, na Eppendorf, além do robô, a gente tem uma linha bem extensa, né, de produtos que podem ser utilizados para cultivo celular, desde o armazenamento, do preparo, processamento, screening. A gente tem ali ultrafreezers, thermomixer, centrífuga, termociclador, espectro de massa, os consumíveis, né? Então, as ponteiras, tubos, placas, pipetas e bioreatores também, por fim, aqui na linha, né? Quando a gente pensa também em aplicação em cultivo celular, em automação, a Eppendorf, ela tem 2 artigos que foram publicados, um em 2014 e esse em 2015, não tem aqui um, em 2015. Então, um é basicamente sobre apoptose em ensaios baseados em células, utilizando o 575, que é esse modelo aqui, né? Então, esse modelo, ele, conforme eu tinha mostrado, ele é o maior que a gente tem, mais flexível. Então, nesse experimento, eles usaram quase todas as posições aqui, porém, quando a gente usa esse sistema, isso saiu também para o 573, que é o modelo intermediário, a gente não consegue colocar um equipamento desse dentro de um fluxo, porque ele é muito grande para caber na maioria dos fluxos, né? E também por conta da abertura da porta, que ela abre verticalmente. Então, o que acontece? Ele já tem embutido aqui na parte de cima um módulo que chama CleanCap, que ele é basicamente um módulo de descontaminação. Então, ele conta ali com a luz UV e o filtro EPA. O filtro EPA, ele suga o ar de dentro e ele gera um fluxo que vai de baixo para cima. Então, ele basicamente ele tem a mesma função que tem um fluxo, que é de manter o ambiente livre ali de contaminantes, de aerossóis contaminantes, que é para proteger as amostras, né, basicamente para evitar contaminação cruzada, enfim. E aí, por isso, como a porta ela abre verticalmente, essa posição aqui mais próxima à porta ela não é utilizada, então acaba que ele perde algumas posições úteis, né, para essa aplicação especificamente de cultivo celular,
Então, a gente não usa essas posições aqui próximas da porta. E a gente consegue usar as de trás, e aí, consequentemente, quando a gente perde umas posições ali, ele conta com as posições que sobram, né, as de trás, para montar o resto do experimento. Então, colocar as ponteiras, né, a placa de cultivo, os tubos, falcos, se for utilizado, e assim por diante. E aqui também, então, esse experimento aqui, esse artigo, ele foi para provar justamente essa questão da segurança biológica das amostras, utilizando um equipamento que serve como um fluxo, perdão, que serve como fluxo, que usa esse filtro EPA ali para gerar um ambiente livre de contaminação. E aí isso foi provado nesse artigo aqui. Tá? Então, um foi na Bélgica, outro foi na Alemanha. E da minha apresentação de PowerPoint, é isso. Aí eu acho que a gente pode abrir para a conversa e para falar um pouco da automação em si no cultivo celular. Ótimo, Samuel. Foi bem esclarecedor para mim. Eu ainda não tinha ouvido você falando, né, de todos os tipos de equipamento e as possibilidades, as diferenças de aplicação. Isso é muito importante. Toda vez que alguém quer introduzir uma técnica nova no laboratório, né, sempre fica na dúvida, será que eu preciso comprar o mais complexo, o que tem de melhor? Sim. E, na verdade, o que a gente vê é que não necessariamente, né, depende muito do que a pessoa precisa, e aí eu acho que isso esclareceu bem. E aí eu vou pegar um gancho lá quando você fala aqueles dois artigos técnicos, né, da Eppendorf, que foram publicados já com cultivo de células. E provavelmente não olhei os artigos, mas provavelmente células em monocamada, né? E automatizando esse processo de semeadura. A gente acabou gerando um artigo também recente, numa revista, se chama Jove, que é uma revista com uma proposta diferente, não sei se você conhece. Ela é apresentada, o texto é bem curto, na verdade você apresenta, o foco são protocolos, né, e aí você apresenta em vídeo. Então, que legal. E aí a gente mostrou esse processo que a gente tem de semeadura de células para gerar os esferoides, usando o AppMotion. Legal. Então, eu mesmo eu não cheguei a ver esse processo, eu cheguei a ver só um exemplo que foi no próprio curso que foi feito no Senai, né, mas não foi com a célula em si, né, foi só um lago, enfim. Eu vou procurar depois para ver. Esse artigo é bem legal, ficou bem legal, assim, é bem diferente, né, deu um trabalho diferente para executar. Porque é vídeo, assim, em alguns momentos eu quase desisti, confesso, mas no final o trabalho acho que ficou bem interessante, justamente porque é um protocolo, né, então a gente conseguiu mostrar para todo mundo, e é uma aplicação que é um pouco diferente, as pessoas geralmente não utilizam muito para isso. E aí, na verdade, o link, quando a gente começou a utilizar o robô, na verdade, o link foi uma necessidade, que a gente fala muito isso no curso, de automação dos processos. Então, na nossa área, né, de engenharia de tecidos. Então, se você pensa na engenharia de tecidos, hoje ela cresceu, ela tem uma área que cresceu a partir dela, que é a biofabricação. E quando essa área de biofabricação surgiu, ela já surgiu com uma definição e uma preocupação de automatizar os processos. Na época, se estava pensando muito na questão da própria bioimpressora, né, que ela acaba automatizando essa semeadura junto com o arcabouço e etc. Mas se você pensa no workflow de todas as etapas que você precisa gerar para ter o seu tecido lá no final engenheirado, você vai passar por um cultivo de células em monocamada, você vai passar por um cultivo de células, no nosso caso, para formar os esferoides. Aí o ideal seria a maior parte dos processos automatizados. E aí você falou muito bem também na sua apresentação, que às vezes as pessoas também criam umas expectativas, né? Não é que você vai automatizar tudo. Você vai automatizar aquele ali, né? Aquele core, aquele ali principal. E aí hoje, se a gente tem que formar muitos esferoides, milhares de esferoides,
para conseguir fazer o bioprint depois desses Sim. esferoides. E aí, se a gente faz no manual, é uma coisa de louco. Não tem como, é impossível. E eu até vi, vocês estão usando aquelas plaquinhas que tem... Como que é que vocês estão pipetando, que eu não lembro direito? Ela vai em cada poço, pipeta em cada poço da placa, porque dentro de cada poço tem um micromolde ali de agarose, isso, que geram vários. Mas assim, a gente deve ter que ter, a gente precisou de um protocolo um pouco mais elaborado em termos de adaptação, tá? Mas se a pessoa tem como gerar esferoide na placa de 96, por exemplo, e aí se a pessoa for direto ali na placa de 96, acredito eu que até mesmo o protocolo de adaptação seja até mais fácil. Sim. E aí era uma coisa que eu queria te perguntar, porque eu, como pesquisadora, né, da área biológica, estou até um pouco mais habituada com essa área mais automatizada, por conta da engenharia de tecidos. Mas eu sei que muita gente da área de biologia fica um pouco reticente, do tipo assim, mas eu vou usar um equipamento novo, quão difícil vai ser, por exemplo, eu gerar meu workflow, adaptar meu protocolo, o que você acha? Então, eu acho que é uma dúvida bem válida. Eu entendo muito bem esse receio que as pessoas têm. Eu acredito que, assim, a gente tem que também analisar um pouco do contexto. A gente está no Brasil, né? Então acaba que a pesquisa aqui, ela, como quase tudo, a gente acaba copiando umas coisas de fora, né? Da Europa, dos Estados Unidos, mas tudo acaba chegando um pouco depois, né? Então, hoje em dia, nos 23, a gente até tem alguns laboratórios de pesquisa, né? Que usam robô nos workflows, mas, sei lá, 10 anos atrás a gente quase não tinha, né? Esse tipo de automação não era comum na área acadêmica, enfim, na área de pesquisa. Hoje em dia a gente até tem um pouquinho. Porém, na Europa, nos Estados Unidos, isso é muito comum. Isso já é quase trivial, assim. Já não, esse receio ele já deixou de ser algo impactante, né? Então, assim, por quê? É muito fácil de automatizar workflows. Hoje em dia a gente, mesmo o Pmotion, eu acho que o Pmotion, eu claro que sou suspeito para falar, mas ele tem muita facilidade, assim, de passar um protocolo manual para ele. A gente tem diversos protocolos já prontos, inclusive, que eu consigo só literalmente baixar ele numa database que eu tenho, ele já vem pronto, basicamente. Então, se for usar algum kit específico. Se não, montar um protocolo do zero também é muito fácil. Só preciso saber, basicamente, eu preciso ter ele validado manualmente, então isso é muito importante. Se eu não tiver o experimento nem desenhado ainda, até dá para montar direto no Pmotion, mas vai ter etapas a mais, né, que a gente tenta evitar. Então, como que a gente faz normalmente? A gente valida ele primeiro, manualmente, e aí a gente passa tudo que foi feito, né, para o robô. Seja tudo, ou seja a parte mais crítica, de pipetagem, enfim. E aí é isso. E aí, depois de validado, ele vai funcionar como se fosse uma pessoa ali pipetando para você. Mas, normalmente, tudo isso que eu falei, no Brasil, ele está ainda meio que engatinhando, assim, é algo que, apesar de ter aumentado muito durante a pandemia, né, que teve esse boom de explosão de interesse por robôs, né, de pipetagem, enfim, outros tipos de robôs também. Querendo ou não, no Brasil a gente está começando ainda um pouco nessa área para pesquisa, né. Robôs atualmente são usados mais para diagnóstico, enfim. Mas, atualmente, fora do Brasil, é muito, muito mais comum. Então, se a gente já importa tudo de fora, também a gente pode importar também isso, né, esse costume de pensar sempre em automação, o que a gente consegue automatizar, porque a gente tem tantas vantagens, né? E outra coisa também que, já falar agora, senão vou esquecer depois, a questão do valor dele. Então, claro, o robô eu penso muito como se fosse uma casa. É uma coisa que você vai investir, é um investimento, é um incremento de um valor muito alto, porque é uma tecnologia avançada, né? Mas assim como uma casa, se você comprar uma casa, você não vai precisar mais pagar aluguel. Então, todo aquele custo que você vai ter, a longo prazo, você não vai ter mais, porque você vai ter aquele fixo ali. No robô, a mesma coisa. Então, todo o custo que você teria ao longo do tempo, seja com funcionários, experimentos perdidos, reagentes perdidos, tempo, né, porque tem também um valor ali, tem um valor intrínseco a ele, você vai ganhar ao longo prazo. Então, é o mesmo paralelo ali que a gente tem com esse tipo de investimento, né, fixo de longo prazo aí. Então, que justifica o valor que ele tem, né? Não só o Pmotion, mas de outros robôs também. Não, sim, com certeza. Eu até fiz um levantamento recente de custo de processo automatizado e manual,
por conta, faz parte do meu pós-doutorado na Eden Tech de Paris, e aí eu levantei esses custos. Na verdade, é praticamente impossível você ter, por exemplo, uma produção de esferoide organoide lucrativa sem processo automatizado. Isso. Tá? Aí a gente está organizando, deve publicar junto com a tecnologia que a gente está desenvolvendo esse dado. É impossível. E aí, voltando para a GSL, que o pessoal da equipe da GSL fala muito, eu gosto porque eu seto ele vai fazendo e eu vou fazendo outras coisas. Exato, sim. Tempo, né? E aí isso com certeza otimiza também, né? O que tem de mais custoso, né, na maioria dos processos de laboratório é o tempo de utilização do laboratório. Sim. E a hora aula, olha aí, professora, e o tempo que aquele técnico, né, especialista, está ali debruçado, que exige uma formação, né, um mestrado, muitas vezes um doutorado, então é uma hora cara, e aí, uma hora cara, imagina, para ficar ali no processo totalmente manual, né? Então não faz realmente muito sentido. Mas no Brasil realmente as pessoas acabam, todo mundo no geral, assim, da área, acaba tendo um pouco de resistência. Exato. Mas é porque normal, acho que qualquer tecnologia as pessoas têm um pouco de resistência mesmo, né? Mas eu acho que assim, a pandemia, ela, claro, foi algo muito ruim, mas ela trouxe uma visibilidade que não existia antes para os robôs, então acho que daqui a uns 5 anos vai ser muito mais comum a gente ver robôs em laboratórios, né, fazendo experimentos aí, e principalmente o pessoal que na hora que alguém vê de fato ele pipetando, porque é claro que é muito abstrato quando a pessoa nunca viu, porque robô é uma coisa que a pessoa vive no imaginário de ficção científica, assim, né, o pessoal acha que é um negócio meio Transformers, enfim, mas no final é só uma ferramenta como qualquer outra, assim. Sim, e foi o que eu falei, assim, ainda mais, assim, eu acho, claro, isso deve ter aplicações para todas as áreas, eu acabo falando muito da área de engenharia de tecidos, porque é a área que eu atuo, mas para a área da engenharia de tecidos, imagina, né, que o objetivo principal é você bioimprimir ou ter todas as etapas, né, de um fígado tamanho real. Você não vai conseguir fazer isso sem máquina. Exato. Você não vai conseguir fazer isso com o especialista pipetando manualmente. Exato. Não vai. Então, a gente precisa automatizar o maior número de processos possíveis, né? E aquela impressora 3D também, ela pode ser considerada um robô também, na verdade, né? Sim. Ela parece muito com um robô de verdade, inclusive. Sim. A diferença é que ela faz os movimentos, né? Para poder, para frente, para trás. O robô e aí, porque aí aquilo gira na cama e aí consegue construir alguns desenhos, né? Sim. Mas, por exemplo, como que isso existia? Acho que isso você até comentou na sua última live, né? Mas como que isso era feito antes de existir impressora 3D, por exemplo? Não era. Eu fiz no meu doutorado, era tipo, você pegava um material já pronto, e aí você tentava encaixar ele ali no pocinho. Nossa. E ficava pipetando a célula. Gente, a gente nunca ia conseguir chegar em estruturas complexas sem a bioimpressora e sem esses processos. E aí o pessoal, mas aí a bioimpressora... mas antes de você chegar na bioimpressora, você tem que produzir muita célula ou muito esferoide, né? Você precisa de muita quantidade. Os tecidos têm muita quantidade de célula. E aí, se você consegue automatizar isso, ou então até mesmo, né, o sistema de pipetagem os próprios bioreatores estão tentando se adequar mais para essa área de expansão de células também. Então, eu acho que é o caminho para o laboratório, né, para o grupo de pesquisa que quer atuar na área, né, tem de se especializar nessa área, com certeza. Como eu falava, né, isso, eu tinha muita crítica quando eu era aluna, do tipo, mas isso é engenharia de tecidos, o que eu estou fazendo de engenharia aqui? Sim, justo, né? Agora parece um pouco mais, né? Isso, exatamente, agora está mais próximo ali do que a gente pode esperar. Bem legal o papo, avisar todo mundo, então, que o Samuel vai estar lá com a gente. E aí a ideia é vocês irem consumindo esse material antes do curso, justamente para chegar lá, né, de repente com sugestões de protocolo, ideias,
e ter essa oportunidade aí de trocar informações, né? Acho que fica Sim. bem enriquecedor. Sim. Tá bom? Obrigada, Samuel. Eu agradeço, foi ótimo, adorei a conversa, e a gente se vê lá. Sim, com certeza. Tchau, tchau.